Você abre os olhos e algo está diferente. O chão é coberto por um tapete macio que você nunca viu. Cortinas de veludo bloqueiam a luz da manhã e um lustre de cristal cintila acima da sua cabeça. Um criado entra em silêncio, trazendo café e um jornal datado de 1895. Você não reconhece este lugar e, de repente, percebe. Acordou como um bilionário da Era Dourada. Mas antes de começar, me fale, de onde você está me ouvindo? E que horas são aí agora? Seja bem-vindo a mais uma história do Fogueira Sonolenta. Você desperta lentamente, ainda sem abrir os olhos. O primeiro som que chega aos seus ouvidos é o leve crepitar de uma lareira acesa em algum ponto do quarto. O calor suave se mistura ao aroma distante de madeira queimando, trazendo uma sensação de conforto que você não reconhece de imediato. Ao abrir os olhos, a primeira imagem que vê é o dourado suave refletido no teto, molduras entalhadas com detalhes minuciosos e arabescos que parecem contar uma história. O teto é alto, tão alto que quase se perde no jogo de luz e sombra criado pelo lustre de cristal, que pende no centro como uma cascata silenciosa de vitro e prata. Cortinas de veludo vermelho, pesadas, bloqueiam parte da luz da manhã, mas deixam passar o suficiente para iluminar o tapete persa que cobre quase todo o piso. A textura sob seus pés, quando você finalmente se levanta, é espessa e macia, abafando completamente o som dos passos. Um movimento discreto chama sua atenção. Um criado, vestindo casaca preta e luvas brancas, entra em silêncio pela porta dupla. Ele carrega uma bandeja de prata com uma xícara de porcelana fina, um pequeno jarro de leite e um prato com croissants recém-assados. Ao lado repousa um jornal impecavelmente dobrado, a data estampada no topo. Quarta-feira, 5 de junho de 1895. Você percebe o peso da roupa que veste, um pijama de seda, macio, mas com um caimento que denuncia ser sob medida. Ao tocar o tecido, percebe que não há costuras mal feitas, apenas linhas perfeitamente retas e discretas. Ao seu lado, sobre uma mesa baixa de madeira escura, repousa um relógio de bolso com capa dourada, aberto, revelando ponteiros que se movem quase imperceptivelmente. A voz suave do criado quebra o silêncio. "O café, senhor, preparado como de costume." Você percebe, pela maneira como ele se dirige a você, que aqui você não é apenas mais um. O tom de respeito, quase reverência, sugere que o dono deste quarto é alguém de posição. E agora, esse alguém é você. Enquanto segura a xícara, o aroma rico do café recém-moído se mistura ao perfume leve de flores que vem de algum arranjo próximo à janela. Ao abrir uma fresta da cortina, vê-se um jardim meticulosamente cuidado, com caminhos de pedra, fontes ornamentais e estátuas de mármore branco. Além dos muros altos e portões de ferro trabalhado, uma cidade desperta lentamente. Charretes deslizam pelas ruas, mulheres com vestidos longos passeiam em grupos e o som distante de um sino marca as horas. Você respira fundo e percebe que não há urgência aqui. Cada gesto é lento, medido, como se o próprio tempo se curvasse diante do luxo. No reflexo do espelho alto ao lado da lareira, você vê a si mesmo com o cabelo impecavelmente penteado, a pele descansada e uma expressão que mistura surpresa e curiosidade. O criado aguarda em silêncio, à distância, pronto para atender qualquer comando. No fundo, você sente que este é apenas o começo de um dia muito diferente de todos os que já viveu. Você atravessa corredores que parecem intermináveis, sentindo o chão coberto por tapetes espessos sob seus pés, cada passo amortecido pelo tecido macio. As paredes são decoradas com quadros imponentes, retratos de antepassados, cenas de caça e pinturas de grandes paisagens, todas envoltas por molduras douradas detalhadas. O ar é levemente perfumado com a mistura de velas queimando e flores frescas, cuidadosamente dispostas em vasos de cristal. Ao chegar ao salão de refeições, você nota a mesa enorme, polida até refletir a luz suave das janelas altas.
Pratos de porcelana branca com bordas douradas estão dispostos com precisão, cada talher alinhado milimetricamente. Há pequenas tigelas com frutas frescas, pães recém-assados e uma variedade de queijos importados. O aroma do café fresco se mistura ao perfume das flores, criando uma sensação quase hipnótica. A mesa está ocupada por outros convidados, todos trajando roupas elegantes da época. Casacas escuras, coletes bem cortados, vestidos longos que caem suavemente até o chão. Conversas discretas preenchem o ar, sussurros sobre investimentos, rumores políticos e estratégias empresariais. Cada palavra é escolhida cuidadosamente, como se o poder pudesse ser decidido entre um gole de café e outro pedaço de pão. Você percebe o cuidado com cada detalhe, o som do metal das colheres ao tocar a porcelana, o leve tilintar das xícaras, o ranger suave do chão de madeira sob os passos silenciosos dos criados. Tudo contribui para um ambiente de ordem, riqueza e controle absoluto. Enquanto saboreia a primeira mordida, observa os arredores. Pinturas que capturam momentos históricos, lustres que lançam reflexos de luz delicados e janelas que oferecem uma vista parcial da cidade, onde carruagens deslizam pelos paralelepípedos e pessoas acordam para mais um dia de rotina. O criado se aproxima novamente, oferecendo mais café, desta vez com leite fresco e açúcar refinado. Cada gesto é executado com precisão, sem pressa, como se cada detalhe fosse uma parte essencial do ritual. Você percebe que, nesse mundo, tudo tem propósito, conforto, eficiência, estética e poder. Enquanto continua a refeição, sua atenção se volta para as conversas ao redor. Palavras discretas sobre fábricas, ferrovias, bancos e terras ocupam o ar. Você percebe que, embora o dia ainda esteja apenas começando, decisões que mudam destinos estão sendo discutidas lentamente, em tons baixos, entre goles de café e mordidas cuidadosas. Após terminar a refeição, o criado recolhe os pratos com o mesmo cuidado, deixando o salão silencioso, exceto pelo som suave do vento que entra pelas janelas. Você sente o peso da rotina que acompanha a fortuna. Cada momento planejado, cada gesto medido, cada interação carregada de significado. O dia ainda não começou, mas você já sente o poder e a responsabilidade que o cercam. Cada detalhe do café da manhã, cada movimento dos convidados, cada reflexo no cristal ou no metal, lembra que você faz parte de um mundo de riqueza, status e influência. E agora, esse mundo é seu. Você deixa a mansão e entra na carruagem, o som dos cascos no paralelepípedo ecoando de forma ritmada e constante. A madeira da carruagem range suavemente a cada curva, e o couro macio dos assentos abraça seu corpo, transmitindo conforto enquanto você observa a cidade despertar. As ruas estão cheias de vida. Mulheres com vestidos longos e chapéus ornamentados caminham com passos elegantes. Homens de cartola carregam pastas de couro, discutindo negócios com gestos discretos. Carruagens deslizam lentamente, algumas puxadas por cavalos com crinas brilhantes, outras carregando mercadorias para lojas recém-abertas. O som distante de sinos marca o início das horas, misturado ao murmúrio da população despertando. Você sente a temperatura fresca da manhã misturada ao aroma de pão recém-assado, café, couro e fumaça de chaminés distantes. Cada cheiro, cada som, cada detalhe da cidade é absorvido lentamente, como se você estivesse registrando cada fragmento de um mundo novo. Ao chegar ao seu escritório, a imponência do prédio impressiona. Portas altas de madeira maciça, janelas amplas com cortinas pesadas e escadas que conduzem a um salão principal repleto de móveis de mogno escuro e estantes carregadas de livros e pastas. O chão de madeira polida reflete discretamente a luz que entra pelas janelas, criando padrões que se movem lentamente conforme a manhã avança. Dentro do escritório, mesas extensas estão cobertas por mapas, contratos, gráficos e cartas. Alguns papéis estão espalhados com precisão estratégica, como se cada posição tivesse um propósito específico.
O cheiro de tinta fresca e papel novo preenche o ambiente, enquanto você percebe que cada detalhe foi pensado para eficiência e poder. Assistentes e secretários circulam silenciosamente, entregando documentos e mensagens, anotando decisões, preparando relatórios. Cada gesto deles é rápido, mas contido, evitando qualquer barulho desnecessário. Você percebe que o poder de um bilionário não está apenas na riqueza, mas na capacidade de fazer tudo ao seu redor funcionar em harmonia. Enquanto analisa os contratos e relatórios, observa as notas de negociações de ferrovias, fábricas e bancos. O mundo inteiro parece girar lentamente ao seu redor, mas você, sentado naquele escritório, sente que mantém controle absoluto de cada movimento. Cada decisão tomada agora poderá mudar o destino de cidades inteiras, famílias, indústrias. O dia passa devagar, entre leituras de relatórios, carimbos e reuniões, mas sempre com uma cadência tranquila. O som de canetas riscando papel, passos contidos no chão de madeira, o bater suave de portas, tudo contribui para um ritmo meditativo, quase hipnótico, que envolve a mente e acalma os sentidos. Quando o sol atinge seu ponto mais alto, você se levanta da cadeira de couro, estica os ombros e respira fundo. A cidade lá fora continua viva, mas dentro do escritório há um equilíbrio perfeito entre movimento e silêncio, entre decisão e contemplação. Cada detalhe reforça a sensação de pertencimento a esse mundo de riqueza, influência e responsabilidade. Enquanto se prepara para deixar o escritório e retornar à mansão, sente o peso e a importância do dia. Negócios, decisões, alianças e estratégias, todos se entrelaçando lentamente, formando uma tapeçaria de poder que agora faz parte da sua vida. Ao retornar para a mansão, o silêncio dos corredores envolve você novamente. A luz da tarde entra pelas amplas janelas, pintando o chão de mármore com tons dourados e alaranjados. O ar está levemente perfumado por flores recém-arranjadas, e o som distante de um piano ecoa de algum cômodo mais afastado. Você caminha lentamente até o jardim interno, onde pequenas fontes de água criam um murmúrio constante, suave e relaxante. O cheiro fresco da grama cortada se mistura ao aroma adocicado das rosas, enquanto pássaros de plumagem vibrante saltitam entre os galhos. A brisa leve da tarde toca o seu rosto, trazendo consigo um frescor agradável. Em uma mesa de ferro trabalhado, disposta sob a sombra de uma grande árvore, há um jogo de chá preparado com delicadeza. Xícaras de porcelana fina repousam sobre pratinhos brancos com bordas douradas, acompanhadas de pequenos biscoitos amanteigados e frutas cortadas. Você se senta, sentindo a textura fria da cadeira contra as mãos e observa como cada detalhe foi pensado para transmitir conforto e elegância. Alguns convidados se aproximam. As conversas fluem com um tom sereno, sem pressa. Falam sobre livros recém-publicados, viagens a países distantes e novidades científicas que, para a época, soam quase como magia. Uma senhora comenta sobre uma visita recente à Exposição Universal, descrevendo máquinas e invenções que prometem mudar o futuro. Mais tarde, você é convidado para uma breve partida de croquet no gramado principal. O som das bolas de madeira sendo tocadas pelo taco ecoa no ar calmo, misturado ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas ao vento. Ninguém parece estar realmente interessado em vencer. O jogo é apenas uma desculpa para estar ao ar livre e conversar sem pressa. Depois do jogo, um criado entrega um livro de capa de couro, com páginas ligeiramente amareladas. Você se recosta em uma cadeira confortável próxima à varanda e começa a ler. As palavras fluem lentamente, acompanhadas pelo som distante de carruagens passando na rua e pelo leve tilintar de talheres vindos da cozinha. O tempo parece desacelerar. Não há pressa, não há urgência, apenas o conforto de uma tarde de lazer, cercada por beleza, conversa e tranquilidade. Ao fechar o livro, o céu já exibe tons de rosa e violeta, anunciando o início da noite. Você respira fundo e percebe que, nesta vida, até o ócio tem um certo refinamento. Nada é feito sem um toque de elegância e cuidado.
É uma tarde comum para um bilionário da Era Dourada, mas para você é uma experiência única, quase irreal. O cair da noite transforma a mansão em um espetáculo de luzes e sombras. Do lado de fora, a fachada é iluminada por dezenas de lampiões, lançando um brilho dourado que se espalha pelo jardim. As janelas, altas e estreitas, deixam escapar fragmentos de luz amarelada e, por um momento, a casa parece respirar, como se estivesse viva e à espera de algo grandioso. O som distante de rodas sobre pedra anuncia a chegada dos primeiros convidados. Carruagens elegantes, puxadas por cavalos reluzentes, alinham-se diante do portão principal. Criados apressam-se para abrir portas, ajudando senhoras com vestidos volumosos a descer com graça. O farfalhar das saias de seda mistura-se ao som metálico das esporas discretas nos sapatos de alguns cavalheiros. Ao entrar no saguão principal, o calor suave das tochas e o aroma leve de flores frescas o envolvem imediatamente. Uma profusão de arranjos florais decora cada canto, combinando rosas, lírios e pequenas flores de campo dispostas com precisão artística. No ar, há também um leve toque de cera de abelha, vindo das velas acesas em candelabros de prata polida. O som de um quarteto de cordas se espalha pelo ambiente, preenchendo cada espaço com notas suaves, como se a música fosse feita não apenas para ser ouvida, mas sentida na pele. Violinos, viola e violoncelo dialogam entre si em uma harmonia tão precisa que é difícil acreditar que se trata de pessoas tocando e não de um único organismo vivo pulsando ao ritmo da noite. Você desce lentamente a grande escadaria central. Os degraus de mármore são largos e polidos, refletindo as luzes dos lustres que pendem do teto, cada um repleto de centenas de cristais facetados que cintilam a cada mínimo movimento. O corrimão, de madeira nobre e entalhado à mão, é liso ao toque e parece guardar histórias de incontáveis noites semelhantes a esta. No salão, os convidados circulam com elegância medida. Há uma coreografia invisível, passos lentos, olhares calculados, sorrisos contidos. As damas vestem cores profundas, azul safira, verde esmeralda, vinho intenso, adornadas com bordados dourados e prateados que capturam a luz como se fossem pequenas constelações. Os cavalheiros, de casacas impecáveis, carregam bengalas de cabo entalhado e relógios de bolso que tilintam suavemente quando consultados. Bandejas de prata passam discretamente entre os grupos, sustentadas por criados de uniforme impecável. Nelas, taças de champanhe tilintam levemente, com bolhas subindo preguiçosamente à superfície. Pequenas iguarias repousam em pratos de porcelana, patês delicados, pães recém-assados e frutas cristalizadas. O sabor é intenso, mas a quantidade controlada. O objetivo não é saciar, mas prolongar o prazer. Um cavalheiro de expressão simpática aproxima-se e, com um gesto polido, convida você para dançar. A pista está organizada em um grande círculo, permitindo que os pares girem lentamente, criando um movimento hipnótico. O toque da mão enluvada é firme, mas respeitoso. Os passos seguem o compasso exato da música, cada deslocamento acompanhado por um leve deslizar do sapato sobre o piso encerado. É impossível não notar o som seco, quase inaudível, da saia se movendo em sincronia. Enquanto dança, seus olhos percorrem o salão. Em um canto, dois homens conversam em voz baixa, inclinando-se um para o outro como se compartilhassem um segredo de valor incalculável. Mais adiante, uma senhora idosa, adornada com joias discretas, observa tudo com um olhar experiente, como quem já viu inúmeras noites assim e sabe exatamente o que cada gesto significa. Ao fim da música, o mestre de cerimônias anuncia que o jantar será servido. As portas do salão adjacente se abrem para revelar uma mesa longa, coberta por uma toalha de linho branco impecável. Sobre ela, arranjos altos de flores e frutas exóticas criam um cenário quase teatral. Castiçais dourados sustentam velas espessas, cuja luz tremilante faz o brilho da prata e do cristal se intensificar. O serviço é executado com precisão militar. Pratos são trazidos e recolhidos no momento exato, cada talher alinhado perfeitamente.
Você prove uma sopa cremosa de sabor delicado, seguida de carnes assadas lentamente, acompanhados por legumes temperados com ervas raras. A cada gole de vinho, o calor se espalha pelo corpo, tornando o ambiente ainda mais acolhedor. Após o jantar, alguns convidados retornam ao salão principal para mais música, enquanto outros preferem se dispersar em pequenos grupos. Salas menores, decoradas com poltronas de veludo e tapetes orientais, recebem conversas mais reservadas. É ali que se percebem as verdadeiras engrenagens dessa sociedade: acordos de negócios, alianças políticas, investimentos futuros. O baile é apenas a superfície, o poder se move nas sombras, entre taças e sussurros. Já tarde da noite, a música desacelera. O quarteto toca uma melodia suave, quase melancólica, como se despedisse da festa. Alguns casais ainda dançam, embalados por um ritmo mais lento, enquanto outros se preparam para partir. Ao sair para a varanda, o ar fresco da madrugada envolve seu rosto. As carruagens partem uma a uma e a mansão, embora ainda viva, começa a silenciar-se. O brilho dos lustres e o perfume das flores permanecerão em sua memória, como um fragmento perfeito de um mundo onde a beleza e o poder caminham lado a lado. O salão principal ainda ressoa com o eco distante da música e das conversas, mas você opta por seguir por um corredor menos iluminado, guiado pelo instinto de buscar silêncio. As paredes estreitas são cobertas por tapeçarias antigas que amortecem o som dos passos, e o ar muda sutilmente, mais fresco, mais denso, com um leve aroma de madeira envelhecida. À medida que avança, o burburinho da festa se transforma em um murmúrio distante, quase como o som do mar ouvido de muito longe. A porta da biblioteca é pesada, de carvalho escuro, com entalhes minuciosos que representam cenas de caça e figuras mitológicas. Ao empurrá-la, um rangido suave denuncia seu peso e antiguidade. Lá dentro, o espaço se abre como um refúgio secreto, prateleiras que se erguem do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro, com títulos dourados já um pouco apagados pelo tempo. O ar é levemente seco, impregnado com o perfume inconfundível de papel envelhecido e cera de polir. No centro da sala, um tapete persa de tons profundos abafa os passos. Poltronas de veludo gastas nas bordas estão dispostas ao redor de uma lareira acesa, cujo fogo crepita preguiçosamente. A luz das chamas dança nas superfícies envernizadas, criando reflexos quentes e suaves que contrastam com o escuro das prateleiras. Uma mesa lateral sustenta um decantador de cristal cheio de conhaque âmbar, junto a 2 copos limpos, aguardando o uso. Você se senta em uma das poltronas, sentindo o tecido macio ceder sobre o peso do corpo. O calor da lareira alcança seus pés e o estalar ocasional da lenha é quase hipnótico. Por um momento, o mundo parece reduzido a este cômodo, ao calor, ao som, à luz intermitente. Um mordomo discreto aparece, quase sem ruído, oferecendo-lhe uma bebida. O líquido, ao ser servido, libera um aroma adocicado e levemente picante, que se mistura ao cheiro da madeira que arde. O primeiro gole é morno e profundo, espalhando-se lentamente pelo corpo como uma maré tranquila. Na mesa baixa, alguns livros estão dispostos de maneira quase casual, como se aguardassem um leitor que acabou de se ausentar. Você folheia um deles e encontra ilustrações detalhadas de mapas antigos, traçados com precisão meticulosa. Cada linha parece contar uma história, terras descobertas, rotas comerciais, territórios ainda desconhecidos. Outro volume, mais espesso, contém cartas escritas à mão, preservadas entre as páginas. As letras desenhadas com paciência falam de viagens, de amores distantes, de guerras já esquecidas. Enquanto lê, a porta se abre novamente. Um convidado mais idoso que você lembra de ter visto no baile entra silenciosamente. Ele faz um gesto respeitoso com a cabeça, como quem entende que este é um lugar de pausa. Senta-se em uma poltrona próxima e começa a fumar um cachimbo, cujo aroma suave de tabaco se mistura ao ambiente, tornando-o ainda mais acolhedor. Nenhuma palavra é trocada, a presença é suficiente e o silêncio compartilhado é confortável. O tempo perde a pressa. Lá fora talvez a festa ainda esteja viva, mas aqui dentro o ritmo é outro. O fogo diminui lentamente, as brasas se acomodam em um brilho constante.
O tic-tac de um relógio de parede marca os minutos com cadência regular, quase como o compasso de uma canção calma. Você se levanta e percorre as prateleiras, passando os dedos sobre as lombadas dos livros. Algumas são lisas e frias, outras trazem relevos e texturas que parecem contar histórias apenas pelo toque. Uma escada estreita de rodinhas permite alcançar os volumes mais altos. Subindo alguns degraus, você encontra uma obra com capa azul escura, tão gasta que o título é quase ilegível. Ao abrir, percebe que é um diário, e pelas datas escrito há mais de 50 anos. As primeiras páginas descrevem a construção da própria mansão, as escolhas de materiais, as dificuldades de transporte, os nomes dos artesãos. De volta à poltrona, você continua a leitura. As palavras descrevem não apenas a arquitetura, mas também as primeiras festas, os convidados ilustres, os momentos de solidão dos antigos donos. Há um trecho que fala sobre noites silenciosas como esta, em que a biblioteca se tornava um abrigo contra o excesso de luz e ruído. O senhor do cachimbo levanta-se, coloca o acessório no bolso e acena antes de sair. A porta se fecha suavemente e a sala volta ao silêncio absoluto, interrompido apenas pelo estalar das últimas chamas. Você termina o conhaque, sentindo o calor se misturar ao cansaço leve que a noite trouxe. Ao se erguer, percebe o peso confortável da sonolência. Apaga-se o fogo com cuidado, restando apenas o brilho tênue das brasas. Antes de sair, você lança um último olhar à biblioteca. Um lugar de memórias acumuladas, guardadas não apenas nos livros, mas nas paredes, no ar, no próprio silêncio. Quando retorna ao corredor, a música já está distante demais para ser reconhecida. Seus passos ecoam suavemente, conduzindo-o de volta à mansão adormecida. O céu ainda guarda os últimos tons escuros da madrugada quando você desperta. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de um galo e pelo suave farfalhar das árvores no vento frio. O ar tem aquele frescor cortante que só existe nas primeiras horas do dia, e cada respiração parece acordar mais os sentidos. Ao abrir as cortinas, a paisagem se revela em um cinza azulado. A grama do jardim está coberta por um fino véu de orvalho que reflete a pouca luz. Ao longe, a linha das colinas começa a ganhar um contorno mais nítido à medida que o horizonte clareia. É neste momento que você percebe a movimentação. Na entrada lateral da mansão, 2 criados carregam equipamentos, armas longas, bolsas de couro, lanternas já apagadas. Um pequeno grupo de convidados, vestidos com casacos pesados e chapéus, aguarda junto a 3 cavalos preparados. O convite para participar da caçada foi feito ainda na noite anterior, quase como um ritual que precede o nascer do sol. Agora tudo se encaixa. Você veste roupas adequadas, fornecidas pela própria casa, botas de couro firme, calças de tecido espesso, um casaco grosso que guarda ainda o cheiro de madeira guardada e lã antiga. Ao sair, o ar frio toca o rosto como um aviso de que o dia será longo e, talvez, exigente. Os cavalos bufam levemente, soltando vapor pelas narinas. Suas pelagens brilham sob a luz suave da manhã nascente. O som do couro das selas sendo ajustado, do metal das esporas e do ranger dos arreios preenche o pátio. Quando todos estão prontos, o grupo parte, deixando para trás o conforto da mansão. A trilha se estende por um campo aberto, onde o orvalho ainda pesa sobre as folhas baixas. O chão úmido amortece o som dos cascos e o único ruído constante é o respirar ritmado dos animais. Ao longe, um bosque se aproxima lentamente, com árvores altas que balançam suavemente no vento. O cheiro de terra molhada se intensifica à medida que vocês avançam. Ao entrar na mata, a luz do amanhecer se filtra pelas folhas, criando um mosaico de sombras e reflexos dourados. O guia, um homem de poucas palavras e gestos firmes, indica sinais quase imperceptíveis, marcas no solo, galhos quebrados, penas caídas. Cada detalhe parece ter um significado que só ele compreende plenamente. O gruto desmonta em uma clareira silenciosa. As botas afundam levemente no solo macio. É aqui que as armas são preparadas, não com pressa, mas com a calma meticulosa de quem entende que a paciência é parte essencial do ato. O som do metal sendo engatilhado e do couro sendo ajustado ecoa abaixo, quase respeitoso. O tempo se alonga. Você observa o entorno, uma folha que cai lentamente, o voo rápido de um pequeno pássaro, o vapor que escapa da respiração de todos.
O frio ainda persiste, mas já há um leve calor vindo do leste, onde o sol começa a subir. Quando o movimento é detectado, um farfalhar diferente, um som mais pesado entre as folhas, o grupo se posiciona. Não há gritos, apenas olhares e gestos sutis. O momento é breve, quase etéreo. Um animal atravessa a clareira com a agilidade de quem conhece cada centímetro daquele território. Um disparo ecoa, seco e firme, quebrando o silêncio. Após o instante de tensão, tudo volta a se acalmar. O guia recolhe o que foi capturado com respeito e precisão. Não há celebração barulhenta, apenas um aceno discreto, como se o ato fosse parte de uma rotina tão antiga quanto a própria terra. O retorno é mais lento. A luz do dia agora é plena e os campos revelam uma paleta de verdes e dourados que não existia na madrugada. O canto dos pássaros é mais intenso e o frio começa a se dissipar. Ao longe, a mansão reaparece, com sua fachada imponente e chaminés fumegantes, sinalizando que o café da manhã já está sendo preparado. De volta ao pátio, os cavalos são conduzidos ao estábulo e o grupo se dispersa em pequenos cumprimentos silenciosos. Há algo no rosto de todos, talvez satisfação, talvez apenas o efeito revigorante do ar da manhã. Você percebe que, embora breve, a caçada foi mais do que um exercício físico, foi um mergulho em um tempo mais lento, em um tipo de ritual que sobrevive apesar das mudanças do mundo. Ao entrar na mansão, o cheiro de pão recém-assado e café forte o envolve. O calor é reconfortante e as mãos aquecem lentamente ao redor de uma xícara fumegante. Lá fora, o dia já segue seu curso, mas dentro destas paredes, o tempo ainda parece pertencer a um outro ritmo. O convite chega durante o café da manhã, em um cartão creme com letras douradas cuidadosamente desenhadas. O trem estará pronto ao meio-dia. Aguarda-lhe uma experiência única. Não há mais detalhes, apenas essa promessa silenciosa. Você segura o cartão entre os dedos, sentindo a textura do papel espesso e a suavidade do relevo das letras. Um sentimento de expectativa se instala, leve, mas persistente. Quando a hora se aproxima, é conduzido por um corredor longo e silencioso até a estação particular da propriedade. Uma pequena construção de pedra e madeira polida com detalhes entalhados que lembram arabescos e pequenas figuras de animais. O telhado inclinado se destaca contra o céu claro, e o trilho de ferro se estende diante de você, reluzente sobre o sol matinal, como uma linha que conecta o presente a um destino ainda desconhecido. O trem aguarda, imponente e silencioso. Sua locomotiva, pintada em preto e dourado, brilha sobre a luz suave da manhã. Cada detalhe, do sino de bronze à chaminé cuidadosamente polida, sugere precisão e cuidado. Os vagões são poucos, mas grandiosos, com janelas largas de vidro leitoso e cortinas de veludo que se movem lentamente com a brisa. Ao embarcar, o chão de madeira encerada range levemente sob seus passos, lembrando que tudo neste ambiente carrega história e peso. O interior é um verdadeiro refúgio de luxo. Poltronas de couro macio alinham-se em pares, algumas voltadas para a paisagem, outras para mesas de mogno polido. Luminárias de vidro esbranquiçado pendem do teto, espalhando uma luz quente que se mistura ao reflexo do sol pelas janelas. Pequenos detalhes chamam a atenção. O brilho metálico dos corrimões, o leve odor de madeira recém-polida e o aroma quase imperceptível do chá servido anteriormente na estação. Um atendente surge quase sem fazer barulho, oferecendo-lhe chá, café ou vinho. Cada bebida é servida em copos de cristal que tilintam suavemente, produzindo um som tão delicado que parece fundir-se ao ritmo constante das rodas sobre os trilhos. Você escolhe o chá, observando enquanto o vapor sobe lentamente, carregando consigo notas suaves de ervas e flores secas. Quando o trem parte, o som rítmico das rodas sobre os trilhos se instala como uma batida constante, quase meditativa. O balanço suave dos vagões convida a relaxar, a sentir cada instante com atenção plena. Pela janela, a paisagem se desenrola lentamente. Campos verdes, riachos que refletem o sol como espelhos líquidos e pequenos grupos de árvores que lançam sombras alongadas sobre a terra úmida. O silêncio dentro do trem é respeitoso, quebrado apenas pelo leve som das rodas, pelo ranger do metal sobre o ferro e pelo ocasional sussurro de algum passageiro. Alguns leem livros, outros apenas observam.
Você prefere sentir cada detalhe. O vento que entra por uma fresta da janela, o calor sutil que se acumula no interior do vagão, o cheiro do couro das poltronas levemente misturado ao perfume do chá. Um atendente surge quase sem fazer barulho, oferecendo-lhe chá, café ou vinho. Cada bebida é servida em copos de cristal que tilintam suavemente, produzindo um som tão delicado que parece fundir-se ao ritmo constante das rodas sobre os trilhos. Você escolhe o chá, observando enquanto o vapor sobe lentamente, carregando consigo notas suaves de ervas e flores secas. Quando o trem parte, o som rítmico das rodas sobre os trilhos se instala como uma batida constante, quase meditativa. O balanço suave dos vagões convida a relaxar, a sentir cada instante com atenção plena. Pela janela, a paisagem se desenrola lentamente. Campos verdes, riachos que refletem o sol como espelhos líquidos e pequenos grupos de árvores que lançam sombras alongadas sobre a terra úmida. O silêncio dentro do trem é respeitoso, quebrado apenas pelo leve som das rodas, pelo ranger do metal sobre o ferro e pelo ocasional sussurro de algum passageiro. Alguns leem livros, outros apenas observam. Você prefere sentir cada detalhe. O vento que entra por uma fresta da janela, o calor sutil que se acumula no interior do vagão, o cheiro do couro das poltronas levemente misturado ao perfume do chá. A cada curva, o trem muda de perspectiva. Colinas surgem e desaparecem, lagos refletem o céu em tons de azul e prata e as sombras das árvores se alongam ou encurtam conforme o sol se eleva. Um momento de destaque acontece quando o trem cruza uma ponte alta, erguida sobre um rio que corre rápido. O som da água misturado ao eco metálico do trem cria uma sensação quase hipnótica, como se cada movimento tivesse sido coreografado. Você observa, fascinado, cada detalhe. A correnteza, o reflexo das nuvens na água, o ranger da ponte sobre o peso do trem, tudo como se estivesse assistindo a uma pintura viva se desenrolando lentamente. Durante o percurso, você nota pequenos gestos dos outros passageiros. Um cavalheiro ajeita o lenço no bolso do paletó, observando a paisagem com um olhar distante. Uma senhora ajusta o véu delicado sobre o chapéu, enquanto o olhar percorre o horizonte, contemplando a vastidão do campo. Nenhuma palavra é dita, e mesmo assim há uma comunicação silenciosa, uma partilha de momentos de contemplação. O trem para brevemente em uma estação intermediária, pequena e discreta. Alguns passageiros descem para esticar as pernas, enquanto outros apenas respiram ar fresco, aproveitando a pausa. Você se mantém dentro do vagão, aproveitando o silêncio e o ritmo constante. Observa o chão de pedra, as pequenas plantas crescendo entre as fendas e o brilho do sol nas janelas da estação. Cada detalhe parece capturar a essência da viagem, transformando o simples movimento em uma experiência quase meditativa. Quando o trem retoma o percurso, a luz do sol já é mais intensa. Campos dourados alternam-se com áreas sombreadas e pequenos riachos cortam a terra como linhas delicadamente traçadas à mão. O balanço dos vagões continua suave e você sente cada ondulação do trilho como uma batida calma, constante, que conecta o início da viagem ao fim que se aproxima. O retorno à estação particular da mansão se aproxima. A locomotiva desacelera com precisão, cada passo calculado e o som das rodas sobre o ferro se torna mais espaçado, quase como se o trem respirasse antes de parar. Ao descer, o chão firme sobre os passos traz novamente a sensação de estabilidade. A mansão surge ao longe, imponente, com sua fachada banhada em luz dourada, e você percebe que, embora a viagem tenha sido curta, cada minuto foi carregado de detalhes, sensações e ritmos que permanecerão na memória. Ao caminhar de volta pelos corredores da propriedade, o ar fresco mistura-se ao perfume de flores que ainda permanece nos jardins. O silêncio da manhã parece mais profundo, mais íntimo, depois da experiência ritmada do trem. Cada passo ecoa levemente, lembrando que você está de volta, mas carregando consigo o compasso constante, o movimento tranquilo e hipnótico da viagem. Você entra na mansão e o calor acolhedor do interior envolve o corpo novamente. As brasas da lareira ainda brilham levemente e o aroma do café recém-passado completa a sensação de retorno. Há algo de meditativo na experiência. O trem não foi apenas um passeio, mas um lembrete de que o mundo pode se mover em ritmo próprio e que, por algumas horas, você fez parte desse ritmo sem pressa, apenas observando, sentindo e existindo. O dia já se inclina para o fim quando você se dirige à varanda da mansão.
O sol desce lentamente, tingindo o céu de tons dourados e rosados, e a luz se espalha sobre os jardins, refletindo nas folhas úmidas pelo orvalho da manhã. Um vento leve passa, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e das flores que permanecem abertas mesmo ao cair da tarde. Você se senta em uma cadeira de vime, sentindo o calor da madeira que retém a memória do dia. A mansão atrás de você está silenciosa, como se também observasse o espetáculo do crepúsculo. À sua frente, os campos se estendem em suaves ondulações e pequenos riachos cintilam refletindo os últimos raios de sol. O som distante de pássaros retornando aos ninhos completa a atmosfera, como uma melodia calma que embala os pensamentos. Não há pressa. Cada respiração parece se misturar ao ritmo da natureza. Você observa as sombras se alongando, os tons do céu mudando gradualmente e sente uma leveza que não existia ao acordar. O mundo, por algumas horas, deixou de ser feito de compromissos e ruídos. Tornou-se um lugar de observação, de calma, de presença. O crepúsculo avança e as primeiras estrelas surgem no céu. Uma sensação de final, mas também de continuidade toma conta de você. A mansão, o trem, o baile, a caçada, tudo se conecta agora em uma sequência de memórias serenas, quase como páginas de um livro que se fecham devagar. O ar frio da noite começa a se instalar, mas a varanda oferece conforto. Você envolve-se levemente em um cobertor que estava cuidadosamente dobrado sobre o braço da cadeira. Cada detalhe, do perfume das flores à textura da madeira, contribuem para um estado de tranquilidade plena. Enquanto o céu escurece, a sensação de paz se intensifica. O mundo lá fora parece distante, quase irrelevante, e tudo o que existe é este instante de observação silenciosa. Os últimos reflexos do sol desaparecem, deixando o céu em um azul profundo, salpicado de estrelas brilhantes. O crepúsculo se transforma em noite e você se sente parte de algo maior, mais sereno, protegido e, acima de tudo, descansando. A varanda se torna seu refúgio. Cada som é suave, cada movimento lento, e o ritmo do mundo se ajusta ao seu próprio compasso. A história da mansão, do baile, da caçada e do trem se encerra aqui, mas o efeito permanece. Uma sensação de calma, um convite para que o corpo e a mente desacelerem, se preparem para o descanso e, finalmente, encontrem o sono.